Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. Comigo hoje aqui na bancada está a Patrícia Costa, apresentadora aqui da TV Jovem Pan, também o economista Alex André, a especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki, e Wilson Levi, especialista em cidades inteligentes e sustentáveis. Vamos juntos, porque no Linha de Frente de hoje falaremos sobre vários assuntos. A tragédia do Rio Grande do Sul, enchentes que devastaram cidades gaúchas, completaram um ano. Começa em julho a remoção de moradores do Jardim Pantanal, área crítica de enchentes em São Paulo. Há 6 meses da COP30, o presidente André Correa Lago disse que espera mudanças na luta climática. E a gente abre, então, o debate hoje falando do Rio Grande do Sul. Em maio de 2024, o estado enfrentou chuvas extremas que causaram enchentes devastadoras. De 497 cidades do estado, 478 foram atingidas. Quase 2,5 milhões de pessoas foram afetadas. 184 vítimas morreram e até hoje 25 estão desaparecidas. Combinando mudança do clima, ocupação irregular e infraestrutura inadequada, os alagamentos de 2024 alertam para a urgência de uma ação global imediata. Então, uma tragédia muito grande, completando um ano e ainda com muito a fazer. Eu estive lá pela Jovem Pan agora, não tem nem 2 semanas gravando um especial de um ano, gente, e a gente vê que é uma situação que ainda tem muito para resolver. E aí, então, queria começar com a Patrícia falando um pouco sobre o panorama geral do Rio Grande do Sul nesse momento. Um ano é suficiente, Patrícia, para uma cidade, para um estado, melhor dizendo, fazer uma recuperação, pensar em novas ideias para evitar que tragédias como essa aconteçam, ou são planos sempre a longo prazo e que a população fica nesse trauma, nessa expectativa, né? É uma situação que vai ser resolvida a longo prazo, porque foram anos impactando o meio ambiente e não investindo em prevenção no estado, né? Então, o desmatamento, o Rio Grande do Sul já está numa linha ali, a Maria Clara pode falar melhor sobre isso, que os eventos extremos são maiores, mas o que a gente percebe é que agora eles não são exceção, eles são a regra, né? Então, cada vez mais a gente vai ter eventos extremos acontecendo por causa do aquecimento do planeta. Só que assim, diques falharam, né? Tem como você melhorar, alargar rios para que isso ajude no escoamento, voltar com a vegetação nativa. O Rio Grande do Sul até diminuiu um pouco o desmatamento de 2023 para 2024, mas ainda é muito grande e no lugar dele, eucaliptos foram plantados, a monocultura da soja, tudo isso impede a absorção de água. Então a gente tem que recuperar a vegetação nativa, alargar rios, por exemplo, é uma alternativa, melhorar os diques, né, de contenção e educar a população sobre essa questão do meio ambiente, de como prevenir. E essa ocupação desordenada que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, as áreas que a gente chama de áreas alagadas, que são as áreas que são áreas de esponja, que absorvem mais água, elas foram aterradas para se construir bairros em cima. Então, a natureza usa aquele espaço para escoar, na verdade, devagar a água sobre a cidade. Quando você ocupa as áreas alagadas, você não tem um escoamento lento, você tem um escoamento muito mais imediato, é como se você tivesse um carro desgovernado e tirasse o freio dele. Então, ela vai com muita velocidade, entope tudo, enche tudo, os diques não são suficientes, as barragens não têm prevenção, então acaba se espalhando muito rápido. Então, é preciso remover essas pessoas desses lugares que estão em cima hoje dos aterros, né, das áreas alagadas, construir ali parques, voltar com a vegetação para que o problema seja menor ao longo dos anos. Mas o estado ainda tem condições de sofrer com eventos extremos, tanto em relação ao clima, quanto ainda com o impacto ambiental que existe hoje. Maria Clara, passo para você, porque eu estava contando que a gente esteve lá e as pessoas estão com muito receio dessa chegada de um ano e da época de chuvas. O que a gente pode falar, esperar para o Rio Grande do Sul nesse ano de 2025? Eventos como esse costumam se repetir? Costumam, inclusive, né, neste momento nós temos uma frente fria
de forte intensidade atuando sobre o Rio Grande do Sul. As cidades do oeste já registraram mais de 50 milímetros, várias cidades com mais de 50 milímetros em menos de 12 horas, cidades com 100 milímetros registrados agora só nesse comecinho de dia, né? Então, em curto período de tempo, a gente tem um elevado volume acumulado já acontecendo novamente no Rio Grande do Sul. Mas, diferente de um ano atrás, essa é uma frente fria que não vai ficar presa ali sobre o Rio Grande do Sul e provocar volumes elevados por vários dias seguidos. Ela tende a avançar e perder força já nos próximos dias. Mas é um estado que está ali na linha dos eventos de forte intensidade, dos eventos extremos. Essas frentes frias, nesta época do ano, costumam provocar temporais de fortíssima intensidade, com granizo, com trovoadas, com volumes muito elevados. E a gente sabe que várias cidades ali do Rio Grande do Sul não se recuperaram ainda. Ainda temos vários municípios que não tiveram tempo hábil, condições suficientes para se recuperar do temporal que aconteceu há um ano atrás. Então, é uma situação bem complicada para o Rio Grande do Sul, ainda é uma situação muito vulnerável. Se complementando só a fala da Maria Clara, e nesse sentido, o desmatamento que acontece na Amazônia impacta diretamente esses eventos no Rio Grande do Sul, porque modifica a umidade da atmosfera e os rios voadores, né? Exatamente, Patrícia. A gente tem um fluxo de umidade que ele chega da região norte do Brasil em direção ao Rio Grande do Sul. E esse fluxo de umidade, se ele se sofre uma alteração na natureza desse fluxo, a gente tem alteração também nas condições de chuva do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da região sul como um todo, porque a gente passa a ter um posicionamento diferente desse corredor de umidade, uma intensidade diferente. Então, esse desmatamento que a Patrícia comentou é realmente impactante para a região sul e para a metade sul do Brasil, né? Não só falando da região sul, mas para a metade sul do Brasil como um todo. Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve aqui no Direto ao Ponto, na Jovem Pan, e ele disse, Levi, que mais ou menos, aí, em média, para fazer todo esse novo sistema de proteção de enchentes, a gente deve ter um período de 10 anos, 15 anos. Aí eu queria entender se o Rio Grande do Sul está muito atrasado, porque, por exemplo, o Vale do Taquari não tinha nem estudo para uma proteção, né, uma contenção, sendo que está ali na beira do rio. A gente pode falar que há um atraso no planejamento, e aí não só a nível Rio Grande do Sul, mas o país como um todo? Eu acho que, em primeiro lugar, Beatriz, o dado que mais me chama a atenção aqui é a existência de 25 desaparecidos. Queria que o nosso ouvinte, o nosso telespectador imaginasse o que é para uma família, um ano depois de uma tragédia como essa, lidar com a incerteza sobre o paradeiro de um parente, de um ente querido, de um amigo, de um colega que está entre esses 25 desaparecidos, o que mostra como foi um evento de extrema gravidade que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Mas você toca num ponto que é muito importante, que é o tema do planejamento. E esse é um planejamento não só no campo da defesa civil, e sim, os dados mostravam que o Rio Grande do Sul vinha falhando no processo contínuo de planejamento para enfrentar eventos cada vez mais extremos e que já sinalizavam para um cenário bastante preocupante, mas principalmente de planejamento urbano. Então, nós temos um fenômeno de crescimento desordenado das nossas cidades, de uma ocupação informal do território, então um território que vai sendo ocupado de maneira bastante desordenada e isso cobra o seu preço. Então, de novo, é uma questão que afeta, assim como as nossas cidades são construídas e mantidas de forma bastante desigual, os eventos climáticos extremos se abatem sobre as pessoas também de maneira desigual. Então, nós temos discussões hoje sobre racismo ambiental, como que os eventos climáticos afetam mais diretamente as pessoas em situação de vulnerabilidade e uma série de outras discussões, mas que mostram que o nosso planejamento, as cidades brasileiras nunca foram boas de planejamento. Elas nunca enfatizaram essa dimensão, porque um plano de 10 anos é um plano que fatalmente se estende para além de um governo. Então, como que você capitaliza politicamente em cima de ações que você vai começar, que serão ações muitas vezes de planejamento de base, que não dá uma boa foto, que não dá uma imagem impactante
e que será, se for continuada, porque também muitas ações são iniciadas e interrompidas, mas que será inaugurada talvez por alguém que é um adversário político, que é uma outra liderança. Então nós temos essa falha na cultura de planejamento que acompanha historicamente todo o nosso planejamento urbano. Alex, eu estava procurando aqui uma nota que eu recebi sobre os investimentos lá no estado. O governo estadual diz que investiu mais de 6 bilhões e meio de reais na reconstrução até o momento. E claro que a gente está falando de um investimento pós-tragédia, né? Os estados, as cidades, eles precisam se organizar melhor para reservar um investimento e não só reservar, mas para começar a executá-los com agilidade? Exatamente. Beatriz, eu vejo que a possibilidade do Estado se reerguer pela situação fiscal do Estado é muito delicada, né? O próprio governador atual, ele já tem feito várias declarações com esse desafio fiscal, né, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, e o próprio governo federal, com a situação que está altamente comprometido com despesas obrigatórias, fica difícil, apesar dessa tragédia, lamentavelmente, atingir o Estado. Então, eu estava até pegando os números aqui de todos vocês, né, Maria Clara, o Wilson e a Patrícia. Isso acaba trazendo um número, quando a gente fala aqui de investimentos, de infraestrutura, até puxando a fala do Wilson, que disse que, né, aqueles investimentos que eu chamo de ocultos, aquilo que a população não vê, que é o saneamento, por exemplo, né, que é a questão do esgoto, da água, e também de outras infraestruturas. Então, estamos falando aqui, somando 20 bilhões de reais. Esses 20 bilhões, claro que envolve estados, municípios, uma parte a União, mas todo esse comprometimento, assim como o Wilson disse na parte do planejamento, a execução é depois do planejamento, ou seja, isso ainda vai demorar muitos anos, até porque não é uma questão fácil de resolver no sentido de, vamos construir uma ponte ali porque ela acabou sendo destruída. A gente sabe que muitas pontes sequer nem vão ser feitas por muitos anos e nem provisoriamente foram feitas. Então a infraestrutura está muito além e não é só o problema do dinheiro. Falta dinheiro, falta recurso, o recurso é muito mal utilizado, corrupção sempre acontece, independentemente se é, né, enfim, de um lado ou do outro da política. A gente sabe que assola o Brasil. E aí eu vejo que a preocupação sobre a infraestrutura, para realmente o Estado voltar a produzir, né, de fato, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, Beatriz, corresponde a aproximadamente 70% da produção de arroz, né, que ele é conhecido muito pela essa questão. Tem indústrias também, mas na parte do agro, 70%. 35% foi comprometido, ou seja, metade foi comprometida. 3.500 quilômetros de estrada foram comprometidos. E aí, quando a gente pega o órgão, né, ou seja, o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, pega também o governador, quanto disso vai ser resolvido no curto prazo? Para escoar essa produção, para trazer também a indústria de volta, para realmente o comércio funcionar, a indústria funcionar. Então, não é só, de fato, a gente entender ali que vamos resolver enchente, mas precisa de uma infraestrutura muito maior para que não aconteça, como a Patrícia falou, no aspecto ambiental e no aspecto econômico, da minha parte, que eu falo aqui. Então, esses números são realmente assustadores, né? Só para terminar, a Maria Clara tinha comentado aqui de umas cidades, né? Eu não sou especialista, deixo para ela falar, mas algumas cidades que receberam ali 50 milímetros de chuva, 100 milímetros de chuva, né? E aí eu peguei o número, né? Como eu não tenho familiaridade, eu também nem tive muita referência. Claro que a gente sabe que a enchente afetou ali de 497, né? De 478 cidades, ou seja, 97% do Rio Grande do Sul foi afetado. Isso é um número, claro. Quando a gente fala de magnitudes, até está valendo acima do furacão Katrina, né? Acima da tragédia do Vale do Itajaí em 2008. E aí eu vejo 800 milímetros, né, de chuva em poucos dias. Que aconteceu no a ano enchente, passado, em poucos dias, né? Em poucos dias. Só para a gente ter uma ideia, a média climatológica é um pouco acima ali de 200 milímetros no geral. Para a região, a média climatológica é o quanto chove ao longo do mês todo no Rio Grande do Sul. Ou seja, 4 vezes, né? Então, exatamente, é um volume extremamente... Não havia sido registrado um volume tão elevado quanto esse volume que foi registrado não havia acontecido antes na história. Não tem uma medição de um volume tão alto em um curto período de tempo ali para o Rio Grande do Sul. Isso é muito impactante. Nenhum sistema de drenagem consegue suportar tanta chuva em um curto período de tempo. Mas eu acho que nesse período, eu ouvi muitas declarações, principalmente, né, dos políticos, né, que estavam lá, falando assim, olha, choveu o triplo, o dobro do que era esperado. Se fosse metade, os danos, lógico, seriam um pouco menores, mas afetaria todo o estado do mesmo jeito. Teriam acontecido. Então, essa coisa assim que às vezes eu vejo quando as enchentes, né, pegam São Paulo ou qualquer outra, a gente dá uma projeção, por exemplo, lá a gente fala de são 800 milímetros, são 800 litros de água
por um metro, né? Por metro, exatamente. Então, assim, é muita água, com certeza. Mas se for 400... também continua sendo muita água. 200 continua sendo muita água. E então, um curto período de tempo, não é isso que chama muita atenção. Um curto período de tempo que essa chuva ocorreu, né? Não dá para drenar, é muita coisa. Mas se você acompanhar os alertas dos meteorologistas, né, de quem faz a previsão do tempo nos jornais, eles estavam falando, vem muita chuva por aí, vem muita chuva. Então, o mínimo que deveria ter acontecido é um sistema de alerta para evacuar áreas que eram mais suscetíveis, né? Tudo bem, choveu muito além do esperado. É igual São Paulo, quando eles falam assim, mas choveu o dobro, tá bom, choveu 80, mas com 40 os danos seriam os mesmos. Não escutem essa fala como se fosse um erro da previsão do tempo, porque é isso. Se a gente não investe em prevenção, qualquer chuva vai atrapalhar de alguma maneira a comunidade, vai atrapalhar a justiça climática, a gente sabe, as pessoas que estão mais vulneráveis, vai atrapalhar o cidadão que percorre as ruas de São Paulo. Então, assim, o que falta é planejamento e prevenção. Os radares meteorológicos estão aí, eles podem ser auxiliares, mas, assim, falando, por exemplo, de cidades inteligentes, falta olhar a cidade como um todo e gerenciar isso, para que volumes de chuva eles vão ocorrer. Isso é natural, é da natureza. E cada vez pior. E cada vez pior por causa das mudanças climáticas. Então, foi se falado muito, por exemplo, mas houve outra enchente em 1920, quando não havia aquecimento. Só que antes, um evento como esse, a Maria Clara sabe, acontecia num espaço de tempo assim, a cada 50 anos. Exato. Agora acontece a cada 5 anos. As secas na Amazônia, antes passavam 10, 20 anos, agora é quase todos os anos a gente tem um período muito seco, que rios, no maior de recordes de queimadas e tudo mais. Então, assim, falta olhar, né, assim, lógico que depois que os bairros foram construídos, é difícil a gente, né, refazer todo o planejamento da cidade, mas algumas áreas críticas precisam realmente ser realocadas, porque senão qualquer volume de chuva vai trazer prejuízo e morte. Eu ia te perguntar exatamente isso, Patrícia. As pessoas ali, em muitas regiões, já conviviam com as enchentes regularmente, uma região próxima do rio. E aí os relatos são, mas a água subia até o meu joelho, ela cobriu minha casa, alcançou 2,9 metros. Então, queria destacar 2 pontos. O primeiro, muitas cidades estão revisando o plano diretor. E aí, tudo bem, o quão importante é, elas falam em recuperação e tentar se acostumar, digamos, aprender a conviver com enchentes e a melhorar os sistemas de contenção, porque não dá para deslocar grandes centros, você tem que começar a reurbanizar uma área. Então, o quanto as pessoas precisam entender do meio ambiente, dá para fazer só isso mudando o plano diretor ou não para você, e o quanto precisa ter uma educação também, porque as pessoas não acreditavam que a água ia subir tanto assim, mesmo as que foram avisadas, falaram, gente, eu só acreditei quando de repente chegou da minha barriga. Então, é porque é aquilo que ele falou de politicamente falando, né? A natureza foi dando avisos. Olha, chegou até a canela, chegou até o joelho, chegou até a cintura. Você vai esperar te cobrir por inteiro? A prefeitura, que quando tem esse problema, vai lá, tira todo mundo, leva para uma escola, um abrigo provisório. Então, ela gasta dinheiro com isso todos os anos, porque a água que vem até a cintura também causa prejuízos. As casas são destruídas, um bebê pode morrer por não saber nadar, uma criança. Então, assim, essas áreas alagadas, elas têm que retirar, remover essas pessoas. Elas não podem sair do abrigo quando a água baixar e voltar para lá, porque elas vão estar suscetíveis a passar por esse problema todas as vezes que chover. E quando as mudanças climáticas, a gente fala que ela aumenta os eventos extremos, isso, né, Maria Clara, exatamente, pode acontecer assim, num intervalo muito pequeno, que não dê tempo das pessoas se recuperarem dessas enchentes, e mais uma vez elas estão lá. Lógico, é difícil, né? A gente sabe que tem as encostas, como houve os deslizamentos, por exemplo, na região serrana do Rio. A gente sabe que mesmo no litoral em São Sebastião. Isso. A gente sabe que é difícil retirar as pessoas, né? Que existe, mas assim, precisa fazer um trabalho de educação ambiental, de conscientização ao longo do ano, aos poucos, e envolvendo essas pessoas em outros ritos, né? Para que elas possam, sim, se conscientizarem que a vida delas está em risco naquele momento e que a política pública dê condições, né, para que ela possa sair dali. Levi, muito se falou em criar cidades provisórias, novos bairros. Na prática, não está acontecendo tanto isso. Alguns bairros foram deslocados 3, 4 quilômetros para a criação de um parque na área que a enchente chegou de forma mais forte. E todo mundo que eu entrevistei lá, autoridade, secretário de reconstrução, falaram mesmo na contenção e deslocamentos o menor possível. Faz sentido na lógica de cidades inteligentes? Faz sentido, mais do que em cidades inteligentes, na dinâmica de planejamento urbano.
Você falava do plano diretor. O plano diretor é um instrumento poderosíssimo de antecipar questões e de promover resiliência urbana. Mas veja o detalhe. A lei que define com clareza o que é o plano diretor é o Estatuto da Cidade. Ele é de 2001. É uma legislação que tem 24 anos de existência. Só que o Brasil é uma nação eminentemente urbana desde os anos 70 do século XX. Então nós já lidamos com o fenômeno da urbanização há muitas décadas e só muito recentemente decidimos criar um marco nacional, que é o Estatuto da Cidade, para definir como é que nós lidamos com os instrumentos da política urbana. Esse é um ponto. Quanto à sua questão, Beatriz, essa ideia de pensar cidades do zero é uma ideia um pouco fora de moda. A gente está falando de uma visão modernista de urbanismo que marcou, por exemplo, a experiência de Brasília. Brasília foi uma cidade, de fato, planejada do zero. Não foi um planejamento que deu conta de todas as variáveis, porque Brasília tem os seus problemas, que são, inclusive, parecidos com outras cidades do Brasil. Mas o fato é que as cidades já se consolidaram, elas já existem. Então nós podemos pensar, e aí, na ótica das cidades inteligentes, nós podemos pensar em uma série de outras ações. Vou dar um exemplo aqui, o nosso telespectador vai conseguir imaginar. Hoje se fala muito nas compensações ambientais. Então eu vou implantar um grande empreendimento que vai demandar, por exemplo, a extração de árvores, o corte de árvores. Durante muito tempo, e ainda hoje, a gente pensa a compensação ambiental da seguinte forma: bom, eu vou tirar 10 árvores daqui, eu vou doar 400 mudas para o viveiro do município. Uma conta de padaria, parece que você está ampliando a cobertura arbórea da cidade. Mas, na verdade, aquela árvore que estava ali, aquelas 10 árvores que estavam naquele terreno, elas exercem um serviço ecossistêmico naquela localidade. Então, quando você impermeabiliza o solo, quando você diminui a área permeável dentro de um empreendimento, você estabelece um impacto sistêmico que se estende para muitas quadras. Então, hoje, o estado da arte em cidades inteligentes pensa muito na perspectiva das soluções baseadas na natureza e nos serviços ecossistêmicos. Então, dá para transformar a cidade a partir dessa perspectiva? Dá. Mas não dá para a gente pensar naquela conta de 10 árvores cortadas num terreno e 400 árvores que vão ser plantadas não necessariamente num lugar onde aquelas árvores exerciam um papel muito importante. Inclusive microclimas, né, que são criados a partir da retirada da vegetação nativa. Então, você muda a configuração do clima na zona leste de São Paulo, por exemplo, né, passa por isso, assim. Tem um calor acima da média do resto da... Sapopemba é um distrito com maior incidência de ilhas de calor na cidade de São Paulo. E aí se compara com a Zona Sul, sim, que tem mais vegetação e pouca área urbanizada, né? pouca área com concreto, a temperatura chega a ser cerca de 3 até 5 graus de diferença. A gente está falando só de São Paulo. Só de São Paulo, o país inteiro. Na mesma cidade. Então, é muito importante essa análise, né? De você saber que você tirar uma vegetação daquela região não é a mesma coisa que plantar em outra área. Mesmo que seja perto, agora que os impactos, eles não são só chuva, enchente, mas coisas que que parecem menores, como calor excessivo. Um exemplo aqui em São Paulo é na Sena Madureira, tem uma obra grande ali para tirar um monte de árvore. Isso impacta qualquer ambiente com maior ou menor grau de desastre, digamos. Não precisa ser um desastre para ter uma mudança climática no local, né? Exatamente. Não precisa morrer ninguém, não precisa ser uma tragédia para você identificar que houve uma mudança no clima, houve uma mudança ali no microclima daquela região, justamente pela ação do homem. E muitas vezes, quando estamos sob uma influência de onda de calor, né, que a temperatura começa a superar o que é normal, acontece muito na primavera, aí as pessoas tentam levantar o que poderia ser feito para amenizar esses efeitos de onda de calor. E é realmente aumentar a área verde. Mas quanto tempo leva para aumentar uma área verde? Quanto tempo leva para uma árvore
crescer e criar ali um microclima na região. Leva muito tempo, né? A cada 3 mudas plantadas, apenas uma sobrevive. Por isso que cada árvore importa, porque a chance de você retirar uma árvore centenária, né, ou com menos anos, e você retirar ela daquele habitat e vai colocar uma outra muda, a chance de a gente perder aquela sombra e não conquistar outra é muito grande. Porque uma árvore, até ela crescer, não sei o quê, mas ela às vezes não cresce, a muda nem sempre consegue atingir essa maturidade que aquela árvore tinha. Então, assim, se ela é maior, ela tem raízes mais profundas, se ela tem raízes mais profundas, ela consegue absorver mais água, ela compacta melhor o solo, ele não fica, né, soltando com mais facilidade a terra. Então, essa retirada de árvores, como ele disse, assim, é extremamente importante até para a absorção de carbono de um espaço, porque as pessoas também morrem de poluição do ar. São 7 milhões de pessoas que morrem no mundo todo por causa da qualidade do ar ruim. Então, essa compensação, né, ambiental, que é uma maquiagem, greenwashing. Assim, você vai falar de um empreendimento que está fazendo compensação ambiental, lógico que para o ser humano existir, ele impacta, né? A gente respira, a gente gera lixo, a gente consome, mas assim, a gente tem que olhar para os empreendimentos econômicos e gerar emprego de outra forma dentro dessa economia verde, justamente para não afetar a economia e mesmo assim proteger a nossa saúde e a nossa própria sobrevivência. Alex, e a gente fala muito que a gente resolve as coisas quando dói no bolso, mas no caso, não sei se a gente está vendo isso no cenário do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque a gente está trabalhando mais, me parece, em reconstrução, em medidas depois que acontece que são mais caras, tem um problema de habitação agora no Rio Grande do Sul, enfim, diversos problemas, né? Vou citar vários aqui, mas então a gente está gastando mal também, né? Sim. Foram 600 mil famílias, né, o dado que eu peguei, desalojadas, né, dessa tragédia. E como que você vai reconstruir, né, numa velocidade que uma família não é mais importante com a outra, né? Ou seja, todas são, teria que ser feito de uma forma igualitária, essa velocidade de moradias, né, e reformas que precisam ser feitas. A gente sabe que essa reconstrução, como eu tinha dito anteriormente, o recurso já é escasso, a inteligência desse recurso é muito mal feita e, ao mesmo tempo, quando a gente utiliza todo o aspecto, quando a gente fala no aspecto de moradias, eu vou trazer um aspecto um pouco diferente aqui na conversa, tá, Beatriz? Então, a gente pega aqui as empresas incorporadoras, né, da região, algumas delas são listadas em bolsa e a gente consegue ver os números, enfim, os impactos. A gente consegue ver claramente que afeta, quando você fala do Bolsa do Trabalhador, até o próprio crédito. Então, o trabalhador que continua trabalhando, desempenhando sua atividade, ele teve sua casa afetada e ele precisa fazer uma reforma, até precisa comprar uma outra casa, caso tenha esse privilégio, né, de conseguir ter essa renda para comprar uma nova moradia, até não consegue o crédito. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a gente tem aí um juros altíssimo, a gente está no maior patamar dos últimos 20 anos, que não tem a ver com a tragédia, tem a ver com a situação econômica do Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação fragilizada em relação ao Estado. Ou seja, os bancos que atendem a região, eles têm o que a gente chama de PDD, ou seja, né, uma provisão de devedores duvidosos, ou seja, para quem contratou um empréstimo, para quem contratou um cartão de crédito, os empreendedores que tiveram o seu comércio alagado, que perderam mercadorias, acabaram. Como que ele vai pagar o banco? Como que ele vai pagar o cartão de crédito? Como que o consumidor que foi afetado na sua casa, que perdeu tudo na sua casa, ele vai ter que comprar tudo de novo, parcelar no cartão, fazer um empréstimo, como ele vai pagar aquilo que ele às vezes nem terminou de pagar? Então a situação do crédito é uma situação muito difícil. E aí cria esse PDD, ou seja, essa provisão que o banco vai ter que dizer assim, não vou conseguir receber desse cliente. E como que ele vai conceder crédito para quem realmente quer consumir, né, na região, quem quer empreender de novo, né, ou seja, comprar mercadoria novamente. E eu estou falando para quem tem capacidade de crédito, ou seja, para quem tem um selo de bom pagador. Imagina para quem já estava passando por dificuldades, né, de juros altos, né, não conseguindo vender, o Estado já tem uma dificuldade, o próprio PIB do Estado, a gente vê aí essa questão. Então, é um desafio econômico muito grande, que vai além da tragédia. Claro que a tragédia ela ampliou claramente essa catástrofe econômica, inclusive. Quando a gente fala de números, 20 bilhões, 6 bilhões, é muito mais do que isso. Tá? Eu tenho certeza absoluta que esses números são imensos, porque a gente pega aí o efeito da economia como um todo, ou seja, como que a gente vai mensurar a mercadoria que foi perdida, né? O faturamento que ele perdeu do ano. O restaurante, por exemplo, como que ele vai vender o almoço, o jantar de 5 meses atrás? Não tem como a pessoa consumir 2, 3 vezes, né, o que foi perdido. Então é uma receita que não volta mais. É isso que eu quero dizer. Em serviços, né? E serviços é a maior parte do PIB do crescimento brasileiro.
Claro que alguns estados são mais industrializados, né, do que outros, mas o serviço é muito importante. E esse empreendedor do serviço, a gente sabe, quando a gente fala aqui da parte de empreendedorismo, grande parte dos empreendedores, Beatriz, são micro e pequenos empreendedores. Né? São empreendedores que, às vezes, ele atua sozinho, né, o MEI, ou ele tem um funcionário, ou 2 ou 3 funcionários. Então, a gente está falando aqui de uma dificuldade muito grande do empreendedorismo. Por isso que eu digo que a dificuldade do crédito é a alavanca do crescimento. Né? Tanto que eu falo tanto do crédito do Estado, do governo financiando obras, né, para a população, aí eu estou falando assim, claramente dinheiro público, e também crédito tanto de bancos públicos quanto de entidades privadas que atuam na região. Então, eu digo que claramente é uma catástrofe estrutural na parte econômica do Estado. No Rio Grande do Sul, especificamente, tem um problema também. Eles vivem muito do agro, foram mais de 200 mil propriedades rurais atingidas que muitos não conseguiram se reerguer. Tinham dinheiro em caixa, eu entrevistei um caso, ele tinha uma propriedade ali avaliada em 6 milhões, só que ele perdeu toda a propriedade, e ele não consegue construir do zero, não conseguiu crédito suficiente. Então, é um problema que atingiu todas as camadas, e é uma camada importante do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, o agro. Exatamente. O agro, ele tanto o Sul quanto o Centro-Oeste, o Norte, ele é todo interligado também na parte econômica, né? A gente está falando aqui do arroz, né? Ou seja, serve o Brasil, serve o mundo, né? Em termos da produção, entre outras culturas. Mas isso é interessante, quando você falou, Beatriz, na parte da propriedade rural, porque não é só a capacidade produtiva daquela fazenda. Claro que tira a capacidade produtiva, quando vai valer essa fazenda? Zero, marca zero, né, que chama, ou seja, não tem valor para ser vendido naquele momento, mas também tem um outro fator muito por trás disso, que é a garantia. Muitas das vezes eles usam essas propriedades rurais, até mesmo a produtividade, como garantia para pegar crédito para o banco para conseguir produzir mais. Então, o maior ativo, provavelmente, né, grande parte é o maquinário, né, que também pode ser comprometido, e também a propriedade rural, serve como garantia para o empreendedor pegar ainda mais crédito. E por que ele usa isso como garantia? Para pegar o crédito mais barato, porque o juros já está muito alto. Então, quando ele utiliza o que a gente chama de crédito colateral, né, quando você pega o empréstimo, coloca sua casa em garantia, o seu carro em garantia, enfim, algum bem em garantia, é porque você quer captar dinheiro no final mais barato, você não quer pagar caro. Então, o empreendedor, né, rural, né, o agro, ele acaba sendo afetado muito por isso. E também, claro, quem paga no final do dia para um arroz mais caro? Oferta e demanda. Se a oferta fica muito restrita, no final do dia a gente sabe que o preço está caro por questão de inflação estrutural, mas aí o preço do arroz sobe, aí também para você comer fora, né, no almoço, no jantar, também vai ficar mais caro, o restaurante vai repassar para o consumidor. Então é um efeito em cascata que afeta produtores, afeta o Estado, o empreendedor e também, claro, dentro do nosso bolso, claramente. E aí você vê, né, Alex, a gente discutindo em outros fóruns o impacto do preço da cesta básica na avaliação do governo. Então, como que não dá para estabelecer uma relação entre mudanças climáticas e uma pauta tão sensível na agenda política como foi, por exemplo, a inflação e a variação maior da cesta básica? A gente está discutindo o preço da saca do café, está passando de R$2.000 a saca, basicamente por eventos climáticos. Então, aqueles que são negacionistas, que acham que isso é bobagem, que isso é coisa de... Negacionistas econômicos, né? São negacionistas econômicos, que acham que é coisa de ecochato, do povo que abraça a árvore. Mas o café está mais caro, o arroz está mais escasso, diversos itens estão muito diferentes do que a gente estava acostumado, graças ao efeito das mudanças climáticas. Não são só as secas, né, que afetam. A gente também tem o escoamento, né, da produção, quando as estradas são danificadas pelas chuvas, o que encarece também, né, o alimento, e que todo mundo paga essa conta, né, de um jeito ou de outro. Eu ia comentar isso. A gente está falando muito de chuva, mas o Rio Grande do Sul agora mesmo, antes desses alertas recentes, estava passando por uma seca. Exato. Antes, o Rio Grande do Sul, ele passa por um período de tempo mais seco e começa a chover. Quando a chuva diminui aqui no Sudeste, aumenta no Rio Grande do Sul, na região sul do país. Então, antes da chegada da chuva, o alerta é de temperaturas elevadas, é de tempo mais seco, de estiagem, o índice de água no solo fica muito mais baixo. Então, as atividades agrícolas da região ficam todas prejudicadas porque a chuva ela é irregular. Quando vem, ela atinge uma cidade e a outra não. Então, isso acaba sendo muito contrastante para o Rio Grande do Sul, porque passa por um período de estresse com calor e falta de chuva. Depois, logo em seguida, vem um estresse por excesso de chuva e temperatura mais
mais baixa, porque o dia mais encoberto também prejudica as áreas produtoras, não tem a radiação do sol chegando ali nas áreas produtoras. Então, o Rio Grande do Sul está sempre vivendo extremos meteorológicos, tanto para o tempo seco como para tempo chuvoso e tragédias com volumes elevados. Patrícia, o caminho para uma resolução, ou pelo menos tentativa de melhora de problemas como esse, está em legislação, está em políticas públicas ou não? Tem que passar por isso, né? Tem que começar a mudar lá de cima, né? Aí começa toda a cadeia com incentivos para que as pessoas mudem atividades mais poluentes. A nossa legislação é rigorosa, mas não existe fiscalização. Agora, no Supremo, eles acabaram de decidir que, se for comprovada que uma área, por exemplo, tenha sofrido algum tipo de desmatamento, o governo pode pegar essa área para ele. Então, não adianta se ela é produtiva ou não é produtiva, teve desmatamento, o governo pode tomar uma área privada. Mas o que adianta isso acontecer, essa lei ser tão severa, se não há fiscalização, se não há educação ambiental? Porque existem formas de a gente produzir mais e melhor, usando a ciência, usando a tecnologia, porque, inclusive, um dos motivos também, por exemplo, do café estar mais caro, é que a gente está mudando o mapa geográfico, vamos dizer assim, do agro, porque o café precisa de regiões mais frias para se desenvolver. Então, ele vai ter que ir migrando de São Paulo até chegar no sul, que é uma região que é mais suscetível a eventos extremos, porque as frentes frias vêm pela região sul. Exatamente. Então, tudo é afetado no dia a dia. Então, assim, se a gente não tiver políticas públicas de incentivo, por exemplo, hoje existem mais incentivo para você não reciclar do que reciclar. Tem 80% dos brasileiros querem reciclar o lixo, mas não sabem como. Não tem coleta seletiva. E quando tem, você separa tudo na sua casa, separa tudo no seu condomínio, vai uma pessoa lá e mistura tudo de novo. Então, assim, quando um processo funciona, quando você consegue educar a população para fazer isso dentro de casa, o resto do processo se perde. É o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, o cidadão, ele está mais consciente, as pesquisas mostram isso, principalmente a nova geração, que tem sentido os impactos das mudanças climáticas. As pessoas querem se envolver, mas não sabem como, então tem faltado educação ambiental. Eu já acho que algumas escolas, principalmente as particulares, têm introduzido mais esse assunto. E aí, só que começa uma cadeia que ela, no final, acaba se perdendo, né? Por falta de incentivos relacionados à Embrapa Ciência, por exemplo, que pode fazer mais eventos, ficar mais perto do produtor rural, para que as produções sejam maiores, com espaços menores, para que a gente desmate menos. Ainda tem grileiro na Amazônia, gente, né? Assim, ainda tem grileiro no Pantanal. E assim, Pantanal, por exemplo, é uma área alagável, que é aquilo que eu falei das áreas alagadas. O nosso clima depende muito do Pantanal, porque ele retém boa parte da água que alimenta os rios do nosso país e de outros países também. Então, a natureza, tudo está interligado. E a gente precisa aprender a olhar de forma diferente. É possível crescer de forma econômica diferente, é possível evoluir de forma econômica sem impactar, mas para isso precisa de incentivos públicos, educação ambiental, fiscalização e olhar a cadeia do início até o fim. E a educação, né? A educação que vem, como você me comentou, desde a escola até... Tem que começar de cima para baixo, mas a nova geração está muito antenada, está muito ligada a essas questões, como a Patrícia falou mesmo. E é importante essa educação ambiental, mostrar o que pode ser feito para os jovens que gostam, que estão sempre ligados ali na internet, estão sempre acompanhando, a gente conversa com uma pessoa mais nova, de uma geração mais nova, a conversa deles é muito à frente da nossa época, né? Eles já têm mais consciência, né, sobre esse impacto ambiental. Meu filho não, porque é meu filho, assim, né, porque eu sou ambientalista, mas assim, ele um dia estava com um saquinho para fora, assim, da janela, e o saquinho soltou, e ele ficou em pânico, porque ele tinha sujado a cidade. E assim, eu não sou xiita na minha casa, né, assim, nessa coisa, mas a escola já tem feito esse trabalho de conscientização. E principalmente entre os jovens, aí as marcas precisam se movimentar nesse sentido. A cada 10 pessoas, 7 consumidores preferem marcas que estão fazendo com menos risco ambiental. E assim, pode ser que o consumo vai mudar de forma gradual, não vai ser um impacto imediato? Não.
mas um bom empreendimento é aquele que enxerga o agora e o futuro, né? Você da área de investimento sabe disso. Então, o risco ambiental já tem sido olhado com mais firmeza dentro, né, da Bolsa de Valores, né? O impacto ambiental tem sido um entrave, por exemplo, para financiamentos. Então, tem toda uma cadeia que existe, mas falta ela se complementar e ser fiscalizada e implementar das duas pontas, né? Só complementando a Patrícia aqui, falou sobre a questão de investimentos, é importantíssimo, Patrícia, ótimo ponto que você colocou. Cada vez mais as empresas na métrica de ESG, né, com a qual a Patrícia é especialista aqui, a gente consegue observar que as empresas perceberam que não só o consumo e também não só a visibilidade da empresa como um todo, como marca, como na forma institucional, na forma de consumo, mas também ela consegue captar mais barato, porque o investidor estrangeiro, em grande parte, ele valoriza isso. Então, o investidor estrangeiro, eu falo, os americanos, os europeus, até mesmo o investidor asiático, na região da Ásia, tem ali alguns blocos, alguns bancos de fomento, inclusive, até alguns fundos, né, que a gente fala aqui, BlackRock, enfim, Blackstone, enfim, vários grandes fundos que têm, inclusive, fundos voltados para empresas ESG. Eu só invisto em fundos que seguem esse checklist, né, que é muito rigoroso, não é greenwash, né, de fato, ele olha ali, de fato, é um especialista que verifica, que audita, então a gente consegue observar esse movimento. E por que a empresa faz isso? Muitas das vezes, como eu disse, não é só por visibilidade, né, porque não é porque a empresa é boazinha, e também no final do dia ela quer receber aporte, ela quer receber investimento e também quer captar mais barato. Tem uma terminologia que é chamada de green bond, ou seja, os títulos verdes, ou seja, um crédito que é destinado os bancos de fomento, bancos privados destinam para empresas que têm ali a meta clara que a gente fala de net zero, reduzir ali a percentual de carbono, entre outras métricas, que a empresa consegue captar crédito mais barato. Dá até um parabéns para uma empresa, inclusive, de capital aberto, que foi, inclusive, protagonista global, que é uma empresa de locadora de carro, que é a Movida. Eles captaram Green Bond, é uma empresa que faz locação de veículos, né, que emite gás carbônico direto, são milhares de carros na frota, é uma das maiores empresas do Brasil, e eles captaram um Green Bond, demonstrando para o mercado e até para o mercado financeiro, para os investidores, olha, captamos um Green Bond mais barato, é bom para a minha dívida, e eu estou mostrando para o investidor que eu tenho um compromisso, né, com um compromisso ambiental. Então, são várias empresas de construção civil, a gente tem visto, né, muito, né, Patrícia, a destinação do resíduo, né, de uma forma mais consciente, enfim, a gente pode falar de várias, cada empresa está fazendo a sua parte, claro, passos devagar, mas cada passo importa, né? Porque se a gente pensar assim, mas é pequeno, minha atitude, eu acho que não vale a pena, porque vai demorar muito tempo. Olha quantos anos já se passaram, olha as consequências que a gente está conversando aqui, que a gente já está vivendo. Então, dependente se você tem uma empresa muito grande, uma empresa pequena, dentro da sua casa, como a Patrícia está falando, que é a educação que é mais difícil, apenas comece, porque é o efeito coletivo, é o que determina aí o resultado final. Gente, eu vou mudar de tema sem mudar de tema, vocês vão entender o porquê. Nessa semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou a remoção de 4.000 famílias do Jardim Pantanal, uma área crítica de enchentes no extremo leste de São Paulo. De acordo com a prefeitura, as moradias para as pessoas removidas serão custeadas em parceria com a gestão Tarcísio de Freitas, e a Sabesp, além disso, promete realizar obras de drenagem na região. Eu falei que a gente ia mudar sem mudar, porque ao contrário ali do Rio Grande do Sul, que não tinha visto um evento tão extremo, o Jardim Pantanal é uma área aqui na zona leste de São Paulo que alaga há mais de 30 anos com frequência. Aí, Maria Clara, eu queria começar com você. Tem um dado aqui do CEMADEM, que monitora todo o clima, os desastres em todo o país, que em 2024 a gente teve um recorde de alertas e mais de 1.600 ocorrências de desastre. É diferente, né? O que acontece no Jardim Pantanal não é classificado como um desastre, como um alerta por ser algo recorrente. O monitoramento difere nesse caso? No sentido, você diz de monitoramento de áreas de risco ou um monitoramento de alerta para a população? O alerta para a população, ele existe independente do nível da fragilidade, da tragédia. Se é uma região que é mapeada, que já é uma área de risco conhecida, com certeza os olhares para aquela região serão diferentes. O alerta vai ser emitido primeiro, a atenção vai ser maior para uma área que já é conhecida, como é o caso do Jardim Pantanal. É uma região que já é conhecida por alagamentos, qualquer chuva que aconteça causa problemas ali na região, então tem esse olhar mais atento. Mas todo o Brasil é monitorado
para eventos extremos. De qualquer área do país, a gente monitora 24 horas. É possível monitorar 24 horas, então sabemos o que está acontecendo. Então, o nível de alertas, tanto que se a gente acompanha um alerta do INMET, que é um órgão público que emite na própria página os alertas diariamente, eles monitoram o Brasil inteiro e emitem alertas para o Brasil inteiro. Mas claro que as regiões de risco, que são monitoradas pelo CEMADEM, pela Defesa Civil, são áreas que merecem uma atenção mais especial. Levi, ali é um plano de longo prazo. Em julho começa a remoção de 1.000 famílias, depois tem etapa 2, etapa 3, até 2029, mais de 4.000 famílias ali retiradas. É um caso de uma área realmente ali que não poderia ser habitada. Então, nesse caso, faz sentido essa lógica de mudança das pessoas, de repente mudança de uma área urbana que se formou ali? Com certeza. Bom, primeiro, o próprio nome do bairro Jardim Pantanal é o título de uma crônica de uma tragédia anunciada. Então, naturalmente, já se sabia que era uma região que era insuscetível de ser ocupada. Então, respondendo a sua pergunta, sim, há regiões e há áreas, especialmente de mananciais ou regiões que são mais afetadas por enchentes, que não devem ser ocupadas por ninguém e que devem fazer esse papel de esponja, enfim, ou de proteção de mananciais e que hoje são ocupadas. O primeiro ponto desse debate que me parece relevante é a fragilidade do exercício de poder de polícia do Estado. Porque essas ocupações, elas não começam do dia para a noite com milhares de famílias ocupando uma área insuscetível de ser ocupada. São ocupações que vão se consolidando ao longo dos anos, dos meses, dos dias, enfim, muitas vezes com a conivência do poder público. Seja por lideranças individuais, enfim, mas sempre atuando na omissão do Estado em exercer o seu poder de polícia. Quando a situação se consolida, como foi o caso do Jardim Pantanal, as remoções elas são muito mais dramáticas. Você tem pessoas que estabeleceram laços comunitários fortes com aquela região, você tem pessoas que passaram a vida naquela região e você tem situações que são muito mais complexas de você mexer. Então, eu acho que o grande desafio nesse ponto, acho que há alternativas, as pessoas serão removidas, vão para um lugar mais seguro, haverá aporte do governo do estado, provavelmente pela CDHU, para abrigar essas pessoas em locais mais seguros, mas a gente só está discutindo isso porque em um determinado momento o Estado falhou em impedir que as pessoas ocupassem lugares que não deveriam ser ocupados. E esse é um trabalho, eu acompanho muito a atuação do secretário Nalini, que é o secretário de Mudança Climática, estava com ele ontem, inclusive, é um trabalho de enxugar gelo. Você remove 10 casas, no dia seguinte tem outras 50, e uma série de contextos ali relacionados, crime organizado, conivência de lideranças políticas, enfim, uma série de coisas que acabam levando essas pessoas a uma situação de risco que, no fim das contas, elas serão sempre as maiores prejudicadas. Inclusive, ontem o próprio prefeito Ricardo Nunes, quando anunciou essa mudança, disse que ele estava entregando casas recentemente para um pessoal que morava no Jardim Pantanal que tinha sido retirado na gestão Kassab. E as pessoas voltaram a morar ali agora. Eles prometeram, inclusive, maior fiscalização, posto policial ali. E locais, Patrícia, como ali está prevista agora a criação de um parque, então, isso ajuda a população, de repente, não ocupar essa área e ali a gente ter um ambiente mais favorável ao meio ambiente? Com certeza. Essa é a saída, né? Você voltar com as áreas que precisam de ser permeáveis, né? Porque elas estão impermeáveis com a construção de casas de forma irregular. Então, a área não consegue fazer o papel dela dentro da natureza, que é reter a água para diminuir as enchentes e recuperar a mata nativa, né? Daquela região, como a gente falou, assim, que as árvores precisam ter toda uma configuração ali que é necessária. O problema é que atuar na preservação, atuar na prevenção, sempre é muito mais fácil. Então, a gente vai passar por aquele problema, porque o solo já não tem mais as características de antes, porque já tem todo um impacto ambiental ali daquelas pessoas que viveram ali naquele momento. Então, assim,
com certeza, assim, se você criar um parque ali, vai impedir com que as pessoas construam casas. Mas quanto tempo vai levar a criação desse parque? Quanto tempo essas árvores vão crescer? Então, assim, o caminho por isso que eu falei das áreas esponjas, né, das áreas alagadas de Porto Alegre. Então, assim, isso que tem sido feito no Jardim Pantanal tem que ser feito em todas as regiões que foram ocupadas de forma desordenada nessas áreas para impedir as enchentes nesses locais, porque não tem saída. Quando chove, as áreas alagadas, elas são para isso. Vem o rio, aí perto do rio vai ter uma vegetação que é a própria para isso. Ela vai diminuindo a velocidade que a água chega, vai retendo e soltando aos poucos. Então, quando você colocar uma casa nesse lugar, ela vai alagar. Então, assim, tem que fazer um mapeamento, cidades inteligentes ajudam isso, né? Você compilar esses dados, fazer um planejamento para retirar essas pessoas e criar uma outra situação, um outro espaço ali que seja de lazer para aquela comunidade, que seja uma área de convívio social para que as pessoas respeitem e fazendo educação ambiental. Porque eu acho que se você explicar para uma pessoa, assim, não é contar se vai chover ou não, ficar olhando a previsão do tempo. Olha, você está numa área que o rio deságua, vamos dizer assim. Então, todos os anos, isso vai aumentar com o aquecimento do planeta. Então, acho que a partir da consciência, o fato de você absorver essa informação ajuda também na sua conscientização do que você está fazendo naquele lugar. Porque é realmente difícil. Imagina se você mora num lugar há 10, 20 anos, alguém diz para você assim, olha, a partir de hoje você não pode mais morar aqui. Muitas pessoas estão trabalhando ali perto daquela região, porque não adianta também construir um lugar para elas que sai da zona leste e vai para a zona sul. Se ela trabalha na zona oeste, que tem um transporte mais facilitado, então tem que planejar, inclusive, o deslocamento dessa pessoa para que ela esteja um pouco mais resiliente nesse sentido, porque não tem muita solução a não ser retirar as pessoas ou conviver com esses alagamentos todos os anos. Alex, esse plano da prefeitura, ele tem investimentos de 700 milhões de reais. Tem parceria com o governo, a gente falou, a Sabesp, que agora é uma entidade privada, diz que também vai atuar. Para que as gestões públicas, né, federal, estadual, municipal, encarem esse problema como prioridade, o problema dos eventos climáticos, mudanças de pessoas de local, é preciso chamar todos, iniciativa privada, para conseguir mexer com esse jogo que a gente tem agora, com esse cenário? Com certeza, Beatriz. Realmente, o dado por casa, ou seja, o custo de reconstrução, né, de construção de casas, de novas casas, gira nesses 150, 200 mil reais, que é a projeção que chega nesses 700, 800 milhões de reais. E aí são números alarmantes que eu também fiquei super surpreso, Beatriz, desde 1980, né, que essa área passa por alagamentos, né, então a gente está falando ali de 18 mil famílias, né, os números que vocês abordaram. E aí, como que vai ser resolvido? A Sabesp vai resolver a questão ali do saneamento e vai resolver. A Sabesp deixou claro, olha, eu posso reduzir 40%. Até 40% se eu fizer de uma forma rápida, né, no tempo que é uma obra complexa, não é só dinheiro, não é só, né, tem uma execução que é complexa, que envolve a região. Então, a Sabesp já deixou muito claro. Ela pode fazer a sua parte, claramente, não só porque é uma empresa privada agora, né, enfim, mas o compromisso também, né, que tem o marco de saneamento, né, que é um compromisso de cobrir ali, né, o Brasil como um todo e a Sabesp agora como iniciativa privada. Mas o desafio, o governo sempre vai precisar das empresas privadas justamente para a gente conseguir, como o Wilson estava falando, do crime organizado, por exemplo, segurança pública, né? Então, ou seja, a empresa, né, as empresas, os entes privados, o que elas podem fazer para resolver isso? Nada, né? Vai depender do governo, né? Por si só. Pode colocar a segurança privada, mas não vai resolver, né? Ou seja, precisa de lei, precisa ter o rigor da lei, precisa fiscalizar, né? Precisa de tecnologia, né? Então, ou seja, para realmente nós termos um desenvolvimento de um novo bairro, isso não pode falar muito bem aqui, mas para a gente ter um desenvolvimento de um novo bairro, para a gente conseguir ter ali uma adaptabilidade, também não é só construir a casa e entregar, precisa de toda a infraestrutura, saneamento, tudo que a gente sabe, água, luz, energia, mas também agora a segurança, porque senão vai ficar inabitável, né? A gente vê aí um problema muito grande. Qual que é a maior queixa de hoje? A gente está falando muito de meio ambiente, mas qual que é uma das maiores queixas do Estado? É a criminalidade, segurança pública. Então passa por isso, né, Wilson? Você que quer falar aí, comenta aí. Eu bati agora há pouco no poder público, nessa dificuldade de exercer o poder de polícia e tal. Mas eu, como advogado, eu tenho um lugar de fala para fazer a crítica do direito. O direito também atrapalha.
Então, imagina a seguinte situação, você tem 4.000 famílias habitando uma região que claramente não deveria ser ocupada. E aí você precisa remover essas pessoas. Você vai ter ação que um determinado juiz vai dar a liminar e outro não vai. Você vai ter, muitas vezes, uma situação que a Defensoria Pública vai ingressar no processo para defender as pessoas que não querem sair dali. Então, você tem e acho que o Brasil convive já há muitos anos com esse processo de expansão do sistema de justiça, que é importante sob a ótica da garantia de direitos, mas que também produz muita disfuncionalidade e muita insegurança jurídica. Então, acho que também esse diálogo das instituições, a gente tem que partir de alguns pressupostos que são inegociáveis. Se você pega o artigo 5º da Constituição, vida vem antes de todos os outros direitos que o ordenamento jurídico assegura. Então, se vida é um direito inegociável, ele é pressuposto de fruição de todos os outros direitos, não é para você para as instituições do sistema de justiça ficarem batendo cabeça se as pessoas devem ou não ocupar um lugar que coloca a vida delas em risco. Isso acontece o tempo todo, os processos demoram, ações civis públicas, em geral, que são as ações que envolvem questões ambientais, de moradia e tal, elas muitas vezes demoram mais de 10 anos para serem julgadas. Então também a gente pode bater no gestor público que se omite de fazer o seu papel, mas acho que todas as instituições precisam ser chamadas à responsabilidade de entender que alguns pressupostos são inegociáveis e não dá para a gente ficar batendo cabeça. Exatamente. Quando precisa o indivíduo ser indenizado, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, o que acontece? Vira um precatório que só Deus sabe quando vai ser pago, né? Maria Clara, antes da gente passar para o próximo bloco, queria tocar num ponto importante, que é o cúmulo de lixo, esse trabalho nos rios também, todos esses lugares que a gente citou até agora, próximos, claro, do rio, por isso muitas vezes isso acontece. Então não tem só um conjunto de fatores, previsão do tempo, retirada das pessoas de área de risco, são áreas que estão há muito tempo recebendo esses materiais que vêm da enchente, né? Exatamente, Beatriz. Não só rios, tá? Galerias também, galerias de água fluvial, galerias de esgoto, principalmente as fluviais. Quando a gente passa por um longo período de tempo seco, que geralmente passa o inverno, vamos pegar aqui São Paulo, passa todo o inverno e a gente passou aquele longo período de tempo seco, vai tendo um acúmulo de lixo nas galerias. A primeira chuva que acontece da primavera é a chuva que vai alagar a cidade inteira, porque não dá tempo de limpar as galerias, não se tem essa preocupação de fazer a manutenção das galerias, de tirar o lixo, de tirar todo aquele entulho que vai se juntando ali nas galerias. Isso acontece com os rios também. E quanto mais lixo a gente deixa chegar nos rios, você mata aquele rio, né? Você polui aquele rio, ele deixa de ter uma função ambiental ali na região. A gente mora perto do Tietê, né? A gente vê dia a dia as máquinas retirando o lixo ali do Tietê não, na verdade do Pinheiros. Quanto sai de lixo ali do Pinheiros? É algo impressionante. E é um lixo que não deixa nenhuma vida crescer ali. Não permite que um ambiente se desenvolva. E isso acaba afetando também as áreas da região, né? É um rio morto. Você não tem a função do rio quando você tem esse monte de entulho de lixo jogado. Então, o lixo ele é um problema tanto para a vida da região, do rio, como das áreas de galeria e das cidades, no próprio centro da cidade. A gente volta, né, Patrícia, na questão da educação ambiental, da sustentabilidade, na importância das pessoas entenderem esse cenário. Quando a gente fala, quando o Alex bem falou que cada atitude conta, né? A gente fala assim, mas como que é só isso aqui? Então, assim, a gente aqui em São Paulo e a região metropolitana, a gente tem 19 milhões de habitantes, mais ou menos. Imagina se cada um joga um papel de bala por dia no chão. 19 milhões de papéis de bala no chão. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos parte da natureza e do mesmo jeito que você não impacta onde você mora, né? A gente está falando de uma estrutura convencional, dessa maneira. Então, assim, tem a questão da educação ambiental, que eu vejo de uma forma mais efetiva nas escolas particulares, mas eu acho que ainda falta nas escolas públicas. Tem processos que se perdem, né, por isso. Então, eu acho assim que o lixo, por exemplo, são duas coisas que falham. A educação ambiental
e a coleta seletiva, porque quando a gente fala lixo, parece um resíduo que precisa ir para o lixo. Lixo, gente, é matéria-prima. Vidro é 100% reciclado, metais 100% reciclados. PET e latinha a gente já percebe, né? Se você der bobeira, o cara já pegou na sua mão ali onde você está em lugar, porque tem valor aquilo. Então, além de entupir bueiros, galerias, trazer sujeira, porque a gente está jogando recurso natural fora e colhendo outros recursos na natureza, impactando, gerando poluição a partir desse movimento só do lixo. Alex, 30 segundos antes do break, para o seu comentário. Só rapidinho aqui para falar sobre o desenvolvimento econômico, né? Maria Clara estava falando da parte de Pinheiros. Eu acompanhei também, acho que todos vocês acompanharam o desenvolvimento do governo do estado. Isso não é só desse governo, veio de passado a questão do desenvolvimento da região do Rio Pinheiros. E eu acompanhei muito a empresa do estado na Bolsa, a própria JHSF, que fez inclusive na região da usina São Paulo, né? Aquela parte da Cidade Jardim, tudo bem com empreendimento de alto luxo, mas como você vai fazer um empreendimento de alto luxo com um rio poluído, né? Então não serve só para os mais ricos, né? Mas essa externalidade se envolve para todas as regiões ali. Então, uma bola dentro aí do Estado, parabenizar também esse compromisso, que tem que fazer muito mais, mas já está começando. O novo Papa Leão XIV, escolhido na última quinta-feira, já falou sobre essa questão, a questão ambiental, em 2024. Segundo o pontífice, em discurso na data, para resolver a crescente crise que o meio ambiente vem enfrentando, o mundo precisa passar das palavras para a ação. O Papa também afirmou que deve existir uma relação de reciprocidade com o meio ambiente. E é o assunto do momento, né, gente? Meio ambiente, a gente está falando aqui desde o primeiro bloco, e um novo Papa já dando a importância a isso. Maria Clara, começando uma rodada com você, então, qual que é a importância da gente ter um líder católico importante para grande parte de todo o mundo falando nesse sentido? É realmente, vamos dizer assim, na palavra mais simples, a gente pensar, é um exemplo, né? É um líder, como você comentou, falando em prol do meio ambiente, pregando tudo que você precisa construir e sair das palavras. É exatamente isso. E é o que a gente tem comentado aqui desde o começo, né? Sair do planejamento, sair daquela ideia e executar as ações. E quanto antes começar, melhor. De fato, é algo realmente muito importante que essa consciência já venha, né, que essa consciência venha de líderes com uma importância tão grande como o Papa. Levi, é também uma continuidade de discursos do Papa Francisco, que já vinha nessa linha. Então, isso também demonstra essa importância do tema, como a gente comentou bastante aqui, para a população em geral, que vem se ambientando com isso, né? Com certeza. Acho que a Maria Clara disse algo muito importante, que é a questão do exemplo. Nós temos hoje muitos anti-exemplos em matéria ambiental, muita gente negacionista, muitos líderes mundiais adotando posturas claramente negacionistas, e o Papa faz um contraponto importante. Ele repete o magistério do Papa Francisco, que ficou marcado por uma das encíclicas mais bonitas que a Igreja Católica já produziu, que é a encíclica Laudato Si, em latim, louvado seja, que fala sobre a nossa casa comum, que fala sobre o desafio de proteger e de cuidar e de bem cuidar da nossa casa comum. Essa é a nossa única casa e a gente não tem como se mudar dela caso alguma coisa de muito ruim aconteça com o planeta. Então, acho que é importante ele pontuar isso como um tema prioritário para o seu papado, mas principalmente que a Igreja consiga levar isso para o nível das paróquias. É claro que o Papa é uma figura midiática muito importante, que o que ele diz é escutado pelas pessoas, mas a questão da educação ambiental que a Patrícia traz, que eu acho que é fundamental, ela precisa habitar os nossos lares, a mesa do jantar, o momento que a gente está com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, e por isso o tema precisa chegar nas paróquias, nas escolas dominicais, enfim, toda a estrutura da igreja, de modo que as pessoas possam se apropriar desse conhecimento e possam entender que essa talvez seja a grande agenda do momento. Chegar naquele discurso palpável, né? Próximo das pessoas. O Papa é uma grande figura e na paróquia a pessoa está ali pertinho desse tema. Aí, Patrícia, a frase do Papa, que é bem interessante, é que o mundo precisa passar das palavras para a ação. Concorda? Concordo, a gente tem discutido isso o tempo todo, né? Que
os discursos são ótimos, a legislação é ótima, mas falta rigor na fiscalização, falta mais empenho na prevenção, mais investimentos na prevenção do que na contenção, né, de desastres que a gente vê que foram gastos 6 bilhões, fora o prejuízo humano, que é incalculável, né, e a gente tem uma figura de um Papa, eu até coloquei aqui porque eu tinha esquecido a frase inteira. A campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral, foi escolhida pelo Papa Francisco. Então, começa também uma conscientização da educação ambiental a partir da religião. Né? É comum a gente falar assim, por exemplo, que a gente foi numa área de natureza muito bonita, que você sentiu até a presença de Deus, que é tão perfeito como Deus tivesse desenhado. Então é isso, é a nossa casa, né? A gente tem que cuidar bem dela. A gente já ultrapassou todos os alertas dos cientistas no mundo inteiro, ultrapassamos 1,5 grau. Quando a gente fala 1,5 grau, é uma média mundial, ou seja, no Brasil tem lugares que a gente passou de 4 graus. Então, assim, é muito preocupante a situação que vem por aí. A gente está chegando no ponto inflexível, né, que a gente pode fazer com que áreas da Amazônia se tornem savanas, por exemplo. Só que ainda é possível. Eu acredito nessa força da mobilização e nada melhor do que a igreja para mobilizar, conscientizar, e a partir daquilo sementes vão sendo plantadas, né, da consciência, para que a gente possa modificar uma comunidade, modificar um bairro, modificar uma cidade e gerindo os recursos naturais que a gente tem, que são tão preciosos e tem limite, né? Assim, a gente fala da abundância da água, mas ela pode faltar em algum momento. Ele fala também, Alex, da relação de reciprocidade entre as pessoas e o meio ambiente. E aí a gente está falando de todos os níveis, né? Desde a população do morador, as empresas que a gente vem comentando, as autoridades. É algo macro, né? É algo macro, inclusive, complementando a fala dele, Beatriz, né? Ele colocou o domínio sobre a natureza, né? Uma tarefa com a qual Deus nos deu. Não deve ser uma relação tirânica, né? Ou seja, uma relação ali no qual a gente só tira da natureza, que é aquilo que entra nessa reciprocidade, essa gestão de reciprocidade. Algo que até o próprio Wilson estava falando sobre essa questão de tirar uma árvore, né, querer replantar 10 árvores, isso também não resolve, a gente já tinha comentado sobre isso, mas no aspecto econômico, que eu creio que o Papa tenha dito ali nas entrelinhas que eu entendi, é que justamente esse domínio sobre a natureza envolve um domínio econômico. Quando a gente pega as nações mais desenvolvidas do mundo, quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, né, a China, países superpotências econômicas, Patrícia pode falar muito bem por aqui, Patrícia, aonde esses países destinam o lixo? Né? A África mesmo é um país que recebe muito lixo eletrônico, né? Da Ásia, dos Estados Unidos, enfim, de outros países. E qual é a solução para isso? Né? A gente não vai ficar realmente trazendo isso como uma realidade sem fazer nada? Né? Então, eu vejo que esse subdesenvolvimento econômico que traz uma fragilidade da economia de um estado, de um país como um todo, que segue fragilizado, para ele receber algum possível investimento, ele acaba se suscetindo por algumas medidas ambientais que são nada ambientais, ou seja, não são medidas ambientais, são medidas antiambientais, né? Então, eu vejo que o problema é muito maior. Então, essas potências econômicas, elas que têm que não só dar o exemplo, porque potências que têm mais dinheiro, mais recursos, mais tecnologia, né? Claramente, né? Então, se a gente pega aqui em vários aspectos, vários países, Europa, Estados Unidos, até mesmo da Ásia, nós vemos aí aspectos de saúde, de educação, IDH, né, que é um índice que a gente consegue ver muito bem, porque o Brasil e outros países acabam sendo que a gente considera como um país subdesenvolvido, né, um país emergente, né? E não é só na economia, é no meio ambiente. E isso está correlacionado. Né? Então, para nós termos aí um grau de investimento maior, a gente está falando um pouco de economia de investimento, passa pelo meio ambiente. Como que a gente vai crescer, como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai atrair capital estrangeiro para o Brasil crescer se a gente não consegue cuidar da própria casa, não consegue cuidar do nosso próprio país no meio ambiente. Bom, e todos esses temas, potências econômicas, como investir, conversam muito com o evento do ano aqui no Brasil, um deles que é a COP30. Né? Em uma carta divulgada na última quinta-feira, André Correia Lago, que é o presidente da COP30, disse que espera um momento de alinhamento mundial, quando governos, comunidades, empresas e instituições se reúnem para mudar a trajetória da relação da humanidade com o planeta.
A carta foi dirigida aos quase 200 países que devem participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém. Ainda de acordo com o presidente, a COP30 pode apresentar uma mudança decisiva na luta climática. Redução de emissões, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento e transição energética justa devem ser os principais temas a serem debatidos na COP. Eu acho que a gente fala um bom gancho com aquela fala do Papa, que eu vou retomar de novo, de passar das palavras para a ação. A Patrícia estava falando do aquecimento, o 2024 foi o ano mais quente, a gente alcançou esse 1,5 grau, inclusive aquele marco que chega no Acordo de Paris. E aí, Patrícia, queria uma avaliação sua, assim, a gente tem uma importância muito grande nessa COP de número 30, mas nas COPs, a avaliação também é que tem metas legais a serem colocadas, mas que falta executar, falta entrar realmente de cabeça nessas metas e cumpri-las, e não deixá-las, de repente, no tempo e espaço, perdidas. Na verdade, as metas são claras, né? Os projetos estão lá, mas falta dinheiro. E eu acho que os países que a gente estava falando de países desenvolvidos, igual o Alex falou, eles precisam trazer mais investimentos para esse financiamento climático acontecer. Eles destruíram, entre aspas, né, assim, impactaram mais o meio ambiente para estarem nessa posição hoje, e é dever deles, principalmente, fazer com que os países subdesenvolvidos e que ainda têm uma área, uma cobertura vegetal, uma cobertura verde muito grande, consiga, né, fazer essa transição energética tão essencial. E o Brasil pode liderar economicamente, né, além de ambientalmente, uma transição muito grande. Por exemplo, a gente tem a Alemanha de olho aqui no Nordeste, né, por causa do hidrogênio verde, construindo fábricas. A gente tem a Amazônia, quando a gente fala do desmatamento que impacta no clima, já existem estudos que mostram que a Amazônia tem mais valor econômico em pé do que derrubada. Porque quando ela é derrubada, só um grileiro ali ganhou com aquele desmatamento. E quando a gente fala assim, preservar a biodiversidade, fica parecendo que a gente quer só plantar árvore e cuidar de animais. Mas não, é de lá que saem muitos remédios que a gente usa hoje em dia, alguns tratamentos de doenças que a gente nem sabe, podem estar ali numa planta. É de lá que saem muitas coisas que a gente usa nos cosméticos. Então, a indústria farmacêutica está de olho na Amazônia, a indústria de cosméticos está de olho na Amazônia. Então, se você... e essa COP, sendo na Amazônia, tem mostrado também muitas fragilidades, né? Falta água potável para a população ribeirinha dentro da Amazônia. Eu acho que foi uma escolha acertada no sentido de você receber os líderes mundiais e mostrar a potência ambiental que o Brasil tem, né? Com a maior floresta tropical do mundo, mas, ao mesmo tempo, precisa já sentar criando situações, porque não adianta 200 países assinarem e depois o recurso não vem. Então, a gente sai daquilo que o Papa disse, né? Ficou um discurso, não tem a prática. Então, precisa de mudanças mais efetivas, talvez fazer com parcerias com mais empresas privadas, porque o Joe Biden vai lá e se compromete nesse financiamento climático. Muda a gestão, o Donald Trump retira os Estados Unidos do Acordo de Paris e muda toda a lógica ambiental dessa questão da ONU. Eu coloquei até na minha coluna dessa semana, o Trump agora autorizou as empresas a retirarem minérios de águas profundas, águas que são internacionais e que saem do Acordo da ONU de respeito, justamente não terem pesquisas suficientes do impacto de extração de minérios ali no oceano. Então, assim, se a gente não escolher bem os nossos líderes, que tenham pautas alinhadas com essa questão ambiental, e se a gente não tirar todas as questões que são muito debatidas na COP, que são importantes, e dali saem grandes negócios, né? Graças a Deus, dessa vez saiu dos países que são líderes aí na produção de petróleo, porque eu acho que é uma divergência muito grande. A gente saía de lá com mais acordos para explorar mais petróleo do que com acordos ambientais firmados. Então, deixou o tema fragilizado, deixou a própria COP, que era um evento muito importante, fragilizado, e o Brasil tem um papel importante agora de voltar à credibilidade da COP. Eu entrevistei a ministra Marina Silva e ela falou que já, junto com o ministro Fernando Haddad, eles já criaram fundos específicos que vão ser alimentados por esses países para criar condições para que se implemente essa transição energética tão necessária, né? Então, vamos ver se agora,
no final dessas discussões, a gente tem realmente uma atitude e não só um discurso em relação a essa questão do planeta. Você falou bastante da falta de dinheiro, de financiamento, e um dos resultados da última COP, né, Levi, foi justamente ampliar o financiamento dos países desenvolvidos para o desenvolvimento e triplicar. Era de 100 bilhões e é 300 bilhões até 2035. A chave está no investimento? A chave está no investimento. É um fórum econômico, um fórum ambiental muito importante, multilateral, internacional, mas talvez, para além do financiamento, nós precisamos melhorar as nossas costuras e pactuações políticas. Porque, vamos começar do começo, né? É um evento que, em si, ele já traz um impacto ambiental gigantesco. Que bacana que é no Brasil, que bacana que é no estado do Pará, mas eu tenho amigos que vão à COP, os preços, por exemplo, de Airbnb, de locação, chegam a casa de 1 milhão. Não há estrutura hoteleira, enfim, uma série de desafios. Então, é um evento que também tem as suas contradições e acho que o fundamental é a gente melhorar a qualidade das nossas pactuações políticas. É claro que é preciso avançar, mas essas pactuações precisam ter também os pés na realidade. O Brasil é um exportador de petróleo, isso compõe de maneira expressiva as nossas divisas. Então, o que a gente está disposto a fazer? A gente está disposto a criar um fundo que parte dos recursos vindos da venda do petróleo vão financiar a transição energética? Então, também para a gente entender que a transição ela é urgente, mas ela não pode passar por cima de imperativos da realidade que dificilmente a gente vai superar. Alex, o fato dessa COP ser marcada também, além de por estar no Brasil, que é positivo para nós, mas pela saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é uma potência mundial, economicamente falando, é relevante para a COP desse ano? Pode sofrer um impacto, de repente, negativo para o evento desse ano? Acredito que sim, pelo menos no aspecto econômico, né, que rege a parte do meio ambiente. Pelas falas do Donald Trump, Patrícia comentou uma delas, né, principalmente na parte de mineração em águas profundas, né, nos oceanos, em águas internacionais. Mas o ponto importante, né, os Estados Unidos, que é a maior economia global, ela precisa liderar junto com o Brasil, que é o país sede da COP30, capitanear isso, como ele tem feito na parte de defesa, que logicamente são temas diferentes, mas defesa é a mesma coisa, cobrou os países, né? Cadê vocês? Vocês estão pedindo defesa na OTAN, mas vocês não estão cumprindo o mínimo de gasto de defesa. Meio ambiente é a mesma coisa. É claro que os Estados Unidos precisa fazer sua parte também, cada país precisa fazer sua parte. Mas números importantes, né? 2 trilhões de dólares até 2030. De onde vai sair esse dinheiro? É isso que todo mundo está comentando aqui, o Wilson, a Patrícia, é claro, todo mundo falando sobre isso. É o famoso cadê o dinheiro que estava aqui, né? Ou seja, só comenta e nada acontece. 100 bilhões de países envolvidos. Eu quero aumentar, mas nem está conseguindo cumprir agora. Eu até respeito as falas da ministra, Patrícia, mas o governo federal atual, ele fala, coloca na pauta, ou seja, ele pauta o tema, mas no final ele descobre que não tem dinheiro. Por exemplo, pé de meia. Fora do orçamento, outro tema. Então, são temas diferentes, tá? Eu estou citando vários aqui. O PAC, né, que é o mais próximo de infraestrutura. Vou fazer um novo PAC, parceria pública-privada, inclusive, aqueles números enormes. Cadê efetivamente aquilo? E nem completou o último PAC também, tem obras paradas. Então, a gente tem visto que o governo atual, ele quer trazer manchete, né? Mas o problema é muito maior, ou seja, não adianta você colocar na manchete um tema extremamente relevante como é o tema do meio ambiente, se efetivamente o recurso não tem recurso, não tem dinheiro. Aonde que vai vir os fundos? Porque para você trazer uma pauta à tona, você já precisa saber onde que vai tirar o recurso. A gente tem visto aí a questão até da reforma tributária, né? É um tema muito relevante também, que é outro tema, nem vou entrar nesse mérito. Mas é a mesma coisa. Como que vai ser compensado? Aí ficam discutindo, jogam para o Senado, aí o Congresso também conversa, a economista debate. Tem que ser estruturante. O Brasil ele precisa parar de ser um país de puxadinho e ser um país estruturante, um país que tem propostas sérias, é um país que fala e cumpre e até o final, ou seja, que entrega, porque senão vai ser o país da promessa, o país que a gente só sonha e nunca realiza. Olha, eu vejo uma contradição, eu vi você falando assim sobre usar a parte do petróleo, né, do que é arrecadado no petróleo para financiar essa transição energética.
Eu sou totalmente contra essa transição acontecer dessa forma. É óbvio que a gente não vai conseguir a independência do petróleo né, a curto espaço de tempo. A gente sabe também que o lobby da indústria é muito grande, que o dinheiro dessa indústria é muito grande. Mas foi até um cientista que falou comigo outro dia sobre isso. É o segundo maior cientista aqui do Brasil que trabalha com o clima. É como se você incentivasse a venda de cigarro para tratar câncer no pulmão, entendeu? Então, assim, eu acho greenwashing quando uma empresa petroleira fala assim, olha, a gente vai explorar só mais essa aqui. E quando foi em Baku? Pra gente financiar a transição energética. Então tá, vamos vender mais cigarro para ter dinheiro para financiar os estudos das doenças pulmonares. Então, a gente precisa conscientizar com números, né? Porque a gente está falando de dinheiro. Falta dinheiro e também você não vai sair de um lucro... Essa é a verdade, é que o mundo sempre foi assim, né? O lucro mais fácil e mais rápido. E aí, a gente chegou numa situação que os cientistas têm alertado que ela está uma situação muito tênue, né? Os impactos desse 1,5 grau, eles vão permanecer na atmosfera, né, Maria Clara, por 20 anos, pelo menos. Então, cada vez que a gente aumenta um pouquinho mais, esse impacto aumenta mais, os eventos extremos aumentam mais. Então, tudo isso impacta toda uma cadeia, porque está tudo interligado. Então, assim, o hidrogênio verde, em vez de a gente investir numa estrutura, por exemplo, para explorar mais petróleo, por que não uma estrutura para fazer com que o hidrogênio verde seja transportado? A Alemanha está de olho porque os portos ali do Nordeste podem levar o hidrogênio verde direto para a Alemanha. Então, assim, por isso está investindo em empresas aqui. Então, assim, existe saída economicamente viável, né? E eu acho que ela não pode passar pela maior exploração de petróleo para financiar a transição energética. Maria Clara, queria que você falasse um pouquinho para a gente desses temas principais da COP. Patrícia citou agora do 1,5 grau de aquecimento que a gente sofreu, do impacto que isso traz e da importância do tema da redução de gases, por exemplo, relacionada a isso. Explica um pouco para a gente o que tudo isso quer dizer, para a gente deixar claro. Olha, a importância, né, da redução de gases, do efeito estufa como um todo. A gente sabe que o efeito estufa não é algo ruim. O efeito estufa, ele existe porque a população precisa dele para sobreviver. Você precisa do efeito estufa para sobreviver. O que é ruim é o excesso. Tudo que é demais é um problema. Então, quando você aumenta os gases do efeito estufa na atmosfera, você prolonga esse efeito estufa por mais tempo do que ele deveria atuar. Então, você tem uma intensidade maior das temperaturas, você tem uma intensidade maior de concentração de poluentes e alguns gases demoram anos para dissipar, para sair ali da atmosfera. Então, é algo bastante significativo essa noção de que existe a necessidade de diminuir a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, até porque isso é uma medida de longo prazo, demora muito tempo para que esses gases saiam da atmosfera. Outra questão muito importante também é o aumento da área destinada a parques que geram energia sustentável, solar, eólica. A gente tem um potencial enorme no Brasil para a geração de energia sustentável. Então, como que explorar esse tipo de energia sem danificar o meio ambiente? Eu vi recente uma matéria falando sobre a instalação de placas solares na Billings, sobre a represa Billings, porque em cima da água você tem uma capacidade maior de geração de energia solar, você capta mais. Só que qual é o impacto? Houve um estudo para que a gente... você cobriu a área, você deixou que a luz do sol chegasse ali naquela área de represa. Então, qual é a vida que está ali embaixo? Como que ela vai ser impactada? Porque você mexeu no meio ambiente. Então, apesar de ter esse potencial gigante aí de energia sustentável, de energia renovável, de energia de eólica e de solar aqui do Brasil, isso tudo tem que ser estudado de uma forma que você não vai impactar ainda mais as áreas de meio ambiente. Então,
São tópicos extremamente importantes os que estão sendo abordados na COP30, né? Tudo que tem um impacto diretamente na vida da população. Falando em infraestrutura, se a gente pensar nessa infraestrutura que a gente é necessária, o aquecimento global, por exemplo, já existem estudos que mostram que ela pode mudar a questão do escoamento de produção por causa dos trilhos, porque se aquece muito, você muda. Olha o impacto que isso pode ter na vida das pessoas e no escoamento de uma produção, né? Assim, em longa distância, de tempo, de chegada. Os trilhos podem ser afetados pelo aquecimento maior do planeta. Então, a gente tem que parar de olhar isso como uma coisa muito distante, né? E ela está muito próxima do nosso no dia a dia e impacta cada vez mais. E sabe algo que eu tenho observado? Quando a gente estudava, acredito que todo mundo aqui na mesma época, a gente já ouvia falar em mudanças climáticas. Já era algo que nas aulas de geografia, há coisa de 20 anos atrás, efeito estufa, buraco da camada de ozônio, faz muito tempo que a gente não ouve mais falar. A gente nem usa mais. Mas nem usa mais. Eu estudei buraco da camada de ozônio. Houve uma redução. Inclusive, essa questão do buraco da camada de ozônio é algo curioso, porque nessa época houve uma ação para a diminuição dos gases CFC na atmosfera, que era o que causava o aumento, né? O aerossol. E hoje, esse buraco ele já diminuiu, porque a gente reduziu lá atrás. Conseguiu reverter uma situação. Então, isso já traz essa importância desse monitoramento a longo prazo. Outro ponto é que quando a gente ouvia falar antigamente sobre mudanças climáticas, para mim, a impressão que eu tinha era que os nossos netos, nossos bisnetos... A gente falava muito futuras gerações, gerações que a gente não ia viver. Na minha ideia de estudante, isso é algo que vai ficar para... Não, a gente já está vivendo, já estamos passando por isso. Levi, a gente tem 3 minutinhos antes de encerrar. Uma pergunta importante. Como que o Brasil, ainda com um pouco, não tanto investimento quanto deveria, por exemplo, explorando petróleo, pode sair da COP como um líder, liderando transição energética, liderando temas importantes, sustentáveis? Bom, acho que nós temos um parque universitário muito exuberante, nós temos institutos de pesquisa e cientistas que são reconhecidos mundialmente nesse campo. E só o debate que houve aqui mostra como nós estamos diante de perguntas difíceis, para as quais nunca haverá uma resposta simples. Eu entendo a posição da Patrícia em relação ao petróleo, mas a gente tem que tomar algumas decisões que podem nos colocar diante de desafios que não são tão confortáveis. O ministro Haddad está fazendo um roadshow, Estados Unidos, Europa, porque ele quer trazer para o Brasil um grande hub de helpdesk, de atendimento remoto, que hoje, se eu não me engano, a Índia é um mercado que domina em escala global. Nós estamos diante também do desafio de implantar soluções de inteligência artificial, computadores quânticos. Para tudo isso demanda produção de energia. Então, lá atrás, eu me recordo, quando a presidente Dilma decidiu fazer a usina de Belo Monte, o quanto ela foi martirizada por conta dessa obra, que, claro, é uma obra que mobilizou 60 mil operários, que trouxe diversos desafios para a região amazônica. Mas e se nós não tivéssemos Belo Monte? Como é que a gente ia carregar, nós aqui do Sudeste, que vivemos conectados com os nossos telefones celulares, como é que a gente ia... E de novo, passados aí 10 anos de Belo Monte, e ela nem está na capacidade operacional completa dela ainda, a gente ainda tem tarifa, bandeira vermelha, a gente tem faixas tarifárias em momentos do ano que o custo de produção de energia é maior. A gente pega, por exemplo, a questão da energia eólica. Muitas comunidades são impactadas pela instalação de parques de energia eólica. Muitas comunidades são, por exemplo, o etanol também. Esse tem até uma questão de como ele compensa a emissão com a própria planta, né? Mas muito se fala, por exemplo, que o etanol ocupa uma faixa importante de terra agriculturável que podia ser destinada para a produção de alimentos. Então a gente sempre vai estar diante de perguntas difíceis para as quais não haverá resposta exatamente fácil ou exatamente satisfatória sob todos os prismas. Mas o Brasil pode exercer um protagonismo muito grande se conseguir olhar com mais cuidado para a sua universidade, para o seu centro de pesquisa
e mostrar que a ciência produzida no Brasil pode trazer dados importantes para a gente tomar uma decisão melhor fundamentada, melhor subsidiada. É exatamente por isso que esse debate podia durar mais 1h30 aqui. Tem muito assunto para conversar, mas hoje a gente vai encerrando Linha de Frente. Eu agradeço muito a companhia de vocês e espero todos no próximo sábado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.